Bom, vamos iniciar então alguns exercícios. O primeiro exercício, fatório os polinômios. Então, a ideia é que eu faça a fatoração de cada um dos polinômios que vão aparecer aqui, tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro deles, eu poderia pensar no trinômio quadrado perfeito, porque tem três termos. Eu tenho aqui um x ao quadrado, então também dá um indício que pode ser usado. Só que quando eu olho para o 20, para o 5x e para o 10, nenhum deles são quadrados perfeitos. E é isso que vai fazer com que eu elimine essa possibilidade. Então, eu vou tentar utilizar o fator comum em evidência. Vamos lá. Quando eu olho para o 20, quando eu olho para o 20x, 5x e para o 10, existe um fator comum entre todos eles, e é o número 5. O número 5 está multiplicando o 4x². O número 5 está multiplicando o x, e o número 5 está multiplicando o 2. Em cada um desses casos, eu consigo identificar o número 5. Então, isso vai ser igual a 5. Professor, eu sempre tenho dificuldade em saber o que eu ponho no parênteses. Uma maneira que eu gosto de pensar é, eu divido esse número aqui por esse daqui. Então, 20x² dividido por 5 vai dar 4x². Essa é uma maneira que eu gosto de pensar. Então, 5x dividido por 5, x. 10 dividido por 5, 2. E então eu acabei de fazer a minha fatoração. Olhando para cá, eu não tenho mais nada para fazer. Olhando para dentro, eu até poderia fazer um trinômio quadrado perfeito, só que eu não tenho aqui um outro quadrado além do 2x, tá bom? Então, eu acabei por aqui. Agora, vamos fazer o item B. Eu acho que a gente vai precisar de mais espaço, então vamos fazer ele em uma outra folha. Bom, a primeira coisa desse exercício é que ele já indica, e fica claro, que eu vou ter que usar o fator comum em evidência, porque eu tenho x e y aparecendo em todos os termos, e também cada um dos números que aparecem são múltiplos de 4. Então isso já me dá um indício de qual é o fator que vai ser colocado em evidência. Agora, nem sempre é fácil perceber como essa multiplicação está acontecendo. Então, às vezes, eu gosto de fazer um passo um pouco mais longo, mas que me dá certeza de que eu vou acertar o meu exercício. Na hora que eu penso em 8x, como eu já tinha falado que todos os números são múltiplos de 4, eu vou tentar escrever isso como 2 vezes 4xy. Agora, vamos para o próximo termo. Isso é 4 vezes x vezes y. O próximo termo vai ser 4 vezes x vezes y vezes y. Percebe que aqui a letra está xx por causa do x ao quadrado, y por causa do y ao quadrado. Então, vamos lá. Menos o 12 é 3 vezes 4, o x ao quadrado, xx, o y ao quadrado, yy. Agora, vamos destacar todo mundo que está aparecendo como fator comum. Olha aqui, 4xy, 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 ficou muito forte, 4xy, e aqui 4xy também. Então, agora eu vou colocar o 4xy em evidência. E aí, vamos então colocar todo mundo que não se repetiu dentro do meu parênteses. E aqui eu tenho 2. No segundo termo eu tenho menos x. No terceiro membro só tenho y. E no último membro eu tenho o 3, o x e o y. Então, menos 3xy. E então eu consegui resolver, ou simplificar, ou fazer a fatoração do meu polinômio. Aqui eu posso pensar rapidamente, olhando para os números
4 nonos, y ao quadrado, na diferença de dois quadrados. E para isso eu tenho que lembrar que 1 meio elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 quarto. Então aqui eu tenho 1 meio ao quadrado. Aqui eu tenho o 2 terços y ao quadrado. Então eu tenho aqui dois números que estão ao quadrado sendo subtraídos. Nisso eu vou resolver de que maneira? Então escrevendo eles como a diferença de quadrados. Então vamos reescrever aqui na linha de baixo para ficar mais simples. Meio mais 2 terços de y multiplicado por meio menos 2 terços de y. Então, consegui fatorar. Agora vamos para o próximo. Esse caso, ele ainda não está pronto. Se a gente olhar aqui, o nosso maior problema é que não aparece um 2tj, senão seria um trinômio quadrado perfeito. Como assim, professor? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes, e aí é isso que não está aparecendo no nosso exercício, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, por isso que eu não posso usar o trinômio quadrado perfeito. Então, para simplificar essa expressão, eu vou primeiro realizar essa multiplicação entre os dois parênteses. Então, eu vou multiplicar todo mundo por t, e depois vou multiplicar todo mundo por menos j. Todo mundo por menos j. E é então que eu vou fazer a minha fatoração. Então, vamos fazer a multiplicação. T vezes t ao quadrado, t ao cubo. Mais t vezes tj, t ao quadrado, j. T vezes j ao quadrado, t vezes j ao quadrado. Não tem mais o que fazer. E agora eu vou multiplicar todo mundo por menos j. Então, vai ficar menos jt quadrado, menos tj ao quadrado, menos j ao cubo. Agora, eu vou tentar pensar em qual forma de fatoração vai me ajudar mais. Bom, vamos pensar um pouquinho. Na hora que eu escrevo tudo isso, eu posso agora tentar ir agrupando, se tem algum termo semelhante, e também posso tentar ver se tem algum fator comum em evidência. Então, vamos parar para pensar. TJ, TJ, TJ e TJ. Será que algum deles eu posso agrupar? Aqui eu tenho j ao quadrado e aqui eu tenho j ao quadrado. Então, esses dois aqui se cancelam, porque, olha, um é positivo, outro é negativo. Então, esses dois aqui vão embora. TJ, t ao quadrado j, e aqui t ao quadrado j é o mesmo. Então, os dois também se cancelam. E aí, com isso, eu tenho, então, t ao cubo menos j ao cubo. Bom, eu consegui agora simplificar o máximo que eu consegui. Então, eu terminei a minha fatoração.